E aí, mamíferos, vamos trabalhar? Essa aqui foi uma avaliação aplicada na primeira etapa do terceiro período, agora de 2018, nas turmas de segundo ano. O conteúdo dessa avaliação foi urbanização. Vamos começar pela primeira questão. Essa foi uma questão elaborada por mim, professor Moisés, e falava o seguinte no texto de suporte. Urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade, que quando ocorre de forma intensa e acelerada, é chamado de quê? De êxodo rural. Vamos para a pergunta. Existem diferenças essenciais no processo de urbanização de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Entre as opções, qual delas apresenta corretamente os contrastes destes dois modelos de urbanização? Resumindo, qual é a diferença entre o processo de urbanização vivenciado pelos países desenvolvidos e aquele presenciado nos países subdesenvolvidos? A opção correta dessa questão, evidente que é a letra D, porque é nela que você vai ver a justificativa dessas diferenças, né? Ele diz o seguinte na D, as nações desenvolvidas vivenciaram um processo de urbanização mais lento e num período de tempo mais longo, o que possibilitou o espaço urbano se estruturar melhor, justamente aquilo que não se presenciou nos países subdesenvolvidos, que foi o contrário de tudo isso. Nos países subdesenvolvidos, o processo de urbanização ele foi mais acelerado e, além disso, ele foi mais desorganizado e em um intervalo de tempo muito pequeno. E isso acabou gerando uma série de problemas que a gente vai ver em outras questões mais na frente. Por exemplo, na segunda questão, que também é uma questão minha. Na segunda questão nós temos um texto, que na verdade é a letra de uma música, e uma imagem do lado, né? Esses dois elementos da questão são justamente para que você observe algumas problemáticas enfrentadas pelos espaços urbanos brasileiros. Na figura, você vai perceber os problemas relacionados à moradia, né? A precariedade na moradia dessas grandes cidades. E na letra da música, você vai ver aí aspectos relacionados à violência enfrentada por essas áreas, principalmente. E a gente tem percebido também que essa violência ela tem chegado em outros espaços, inclusive espaços menos urbanizados, com a organização de facções criminosas. Essa música ela ficou muito conhecida, principalmente no filme Tropa de Elite, né? Que é aquela música do Pará Papapá, né? Não vou cantar porque vocês sabem, né? Talentos assim a gente guarda para outros momentos. Mas a música falava justamente do Morro do Dendê, né, e de algumas características relacionadas à dificuldade, como por exemplo a citação ao BOPE, né, enfim, a PM, que são instituições da área da segurança pública que atuam diretamente e diariamente nessas comunidades na tentativa de combater o crime organizado. Vamos para a questão? A relação entre a imagem e o trecho da música pode ser sintetizada pelo fenômeno, pode ser resumida, né, pelo fenômeno denominado o quê? Resposta correta, foi o que você marcou? Letra B, né? Macrocefalização, que é justamente esse conjunto de consequências socioespaciais, econômicas também, relacionadas a essas problemáticas urbanas. Macrocefalia urbana, né? Falamos muito desse assunto aqui nas aulas de revisão. Terceira, também é uma questão minha. Vamos lá. Para atrair investimentos e, consequentemente, mais riqueza e geração de renda para a sua região, vários governos promovem incentivos variados para as empresas. E isso vai desde a isenção de impostos e infraestrutura até a própria construção das instalações da empresa com dinheiro público. Esse texto ele se refere a essas tentativas que os governos estaduais, municipais
tentam fazer esses incentivos para tentar atrair o maior número de investimentos possível para a sua região, né? Vamos para a pergunta. Nos últimos anos, tem se constatado disputas entre cidades e estados. Cidades e estados estão em disputa, beleza. Para ver quem oferece melhores incentivos para que as empresas se instalem em seus territórios. Tais relações intermunicipais e interestaduais ficaram conhecidas como o quê, pessoal? Fácil. Guerra fiscal. Esse é o termo que se refere a essa disputa que estados e municípios vão enfrentar na tentativa de agariar, de atrair o maior número de empresas, especialmente aquelas do setor de indústria e comércio, para os seus territórios, porque nós sabemos essas empresas elas têm um poder de concentrar uma mão de obra remunerada bastante significante, e isso aquece a roda gigante da economia, fundamental tanto para estados quanto para municípios, né? Enfim, para os cofres públicos. E isso acaba gerando guerra fiscal e gera também um processo de redistribuição industrial. Nós temos, por exemplo, hoje no estado do Ceará, estamos vivendo uma crescente na economia do estado, graças a algumas medidas relacionadas a esses incentivos, né? De atrair para a nossa região, para o nosso estado, essas empresas que são fundamentais, evidentemente, para a nossa economia. Quarta, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diz o seguinte: sobre as atuais tendências do processo de urbanização brasileira, analisa as afirmativas a seguir. Primeira tendência: a periferia das áreas metropolitanas tem sofrido um processo de esvaziamento devido ao desemprego e às dificuldades de expansão dos espaços construídos. Pessoal, é falso, né? Porque veja, de fato essas dificuldades de expansão, o desemprego são fatos que fazem parte da realidade hoje dos grandes centros urbanos, né? Especialmente nesse momento de crise que a gente está vivendo. Mas isso não significa dizer que já se observa, se detecta um esvaziamento. O que se percebe, na verdade, é um ritmo de crescimento que tem sido cada vez menor nessas grandes áreas, mas não ao ponto de esvaziarem-se, como está sendo dito aqui na primeira afirmativa. Se a primeira é falsa, então você elimina aí a letra A, elimina a letra C e elimina a letra E. Você só tem duas alternativas. Ficou bem mais fácil agora, né? Vamos lá. 2. O crescimento das médias cidades é explicado pela reorganização de diversos setores da economia que fogem das desvantagens da aglomeração das áreas metropolitanas. Show de bola, né? Segunda afirmativa verdadeira. 3. A oferta de isenções fiscais tem estimulado o crescimento de cidades médias, como Juazeiro do Norte e Sobral no estado do Ceará, para onde se deslocaram indústrias têxteis e de calçados do sul do país. Verdadeiro. Inclusive essas indústrias têm se deslocado para outras áreas, inclusive do Sertão Central, como por exemplo Canidé, que já é uma cidade que possui indústrias tipicamente do setor calçadista, né? Então essa redistribuição industrial, especialmente do setor calçadista, ela tem sido muito importante com relação à economia cearense. 4. As metrópoles brasileiras continuam apresentando um acelerado crescimento demográfico devido aos fluxos migratórios campo-cidade e ao elevado crescimento vegetativo. Pessoal, tudo errado, né? Nós sabemos que na atual tendência de urbanização, as cidades que crescem num ritmo mais acelerado, mais frenético, não são as grandes metrópoles, são justamente as cidades pequenas e principalmente as cidades médias, resultado justamente dessa reorganização econômica que o país tem vivenciado. Evidente que isso não é exclusivo do Brasil, em outros países isso aconteceu também, por exemplo, nos Estados Unidos. Opção correta, letra D. Vamos para a quinta. Quinta questão também é uma questão nossa. Ele diz o seguinte no texto: a hierarquia urbana é a maneira como as cidades organizam-se dentro de uma escala de subordinação. Na prática, ocorre quando vilas e cidades menores
subordinam-se às cidades médias e estas subordinam às cidades grandes. Essa teoria não é estabelecida apenas pelo tamanho da cidade ou pelo contingente populacional, mas especialmente pela quantidade e variedade de bens e serviços oferecidos. Perfeito. Definiu muito bem o que é uma hierarquia urbana, né? Justamente aquela escala de subordinação onde você tem cidades que acabam exercendo o maior poder de influência com relação a outras. E isso se dá não somente pelo tamanho da população, como foi dito no texto, como também pela função que essa cidade vai ter e pela estrutura que essa cidade vai receber. Entre as opções, identifique aquela que apresenta o espaço urbano com maior grau hierárquico. Entre as alternativas, o maior grau hierárquico é exercido pela metrópole nacional. Show? Próxima. Sexta questão. O processo de urbanização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos apresenta diferenças significativas e que estão diretamente relacionadas ao processo de industrialização. Falamos disso em questões anteriores. Marque V para verdadeiro, F para falso. Primeira afirmativa. As nações subdesenvolvidas passaram por um processo de urbanização mais lento e num período de tempo mais longo. Falso, né? Não foram as nações subdesenvolvidas que passaram por esse processo lento e em um período mais longo. Foram os países desenvolvidos. Primeira alternativa é falsa. Você já elimina aí a letra B. Beleza, vamos para a próxima. Nos países desenvolvidos, formaram-se redes urbanas mais densas e interligadas. Verdadeiro, né? Nós aprendemos que quanto maior o nível de urbanização de um país, mais complexas tendem a ser as redes urbanas, especialmente quando você tem um crescimento mais homogêneo, que não é o caso do Brasil, né? Próxima afirmativa. Nas nações periféricas, a urbanização é acelerada, sim, e direcionada em muitos momentos para um número reduzido de cidades. Verdadeiro. Esse número reduzido de cidades é justamente pelo fato da urbanização ser concentrada. Então você tem uma grande população urbana, mas ao mesmo tempo um número pequeno de espaços urbanizados. Última afirmativa. O processo de urbanização dos países ricos é mais recente, em especial após a Segunda Guerra Mundial. Está errado. Não são os países ricos que têm essa característica, né, de período de urbanização mais intenso depois da Segunda Guerra Mundial. Nos países ricos, essa urbanização quase sempre ela é mais antiga. Então, última afirmativa é falsa. Opção correta, letra A. Correto? Vamos para a próxima. Sétima. PUC do Rio Grande do Sul. A concentração da população nas cidades provocou o processo de verticalização de áreas, principalmente nos bairros mais centrais. Nesse contexto, nas últimas décadas, novos loteamentos de periferia têm crescido bastante, dando origem ao fenômeno de periurbanização, que é justamente o que ele acabou de falar, não é? A criação desses loteamentos em áreas mais distantes do centro, em áreas mais periféricas. A propósito desse tema, é incorreto afirmar que... Qual é a opção incorreta aqui sobre esse assunto? Letra A. Essa dinâmica de ocupação dos espaços urbanos está isenta de degradação ambiental. Está isenta, pessoal? Tá não, né? Pelo contrário, à medida que esse crescimento espacial ele vai se tornando cada vez mais horizontal, ou seja, ocupando as periferias dessas cidades, as áreas de vegetação que ficam ao redor, normalmente, elas vão sendo cada vez mais degradadas, né? Então, não são isentas de forma alguma, pelo contrário. Ele complementa dizendo, tendo em vista que atende com exatidão a legislação ambiental dos planos diretores municipais. Errado também, porque não se cumpre com exatidão essa legislação ambiental. Esse plano de diretores municipais é justamente aqueles planos que os municípios estabelecem no que se referem às questões ambientais e outros assuntos também que são incluídos nesses documentos. Vamos para a próxima. Lembrando, pessoal, que por conta do tempo nós não vamos comentar aqui as questões os itens errados, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida,
podem me procurar e que a gente vai tentar resolver aí essa questão e aprender junto esse assunto. Próxima questão, oitava, também uma questão nossa. Somente na segunda metade do século XX, o Brasil tornou-se um país urbano, ou seja, mais de 50% da sua população passou a residir nas cidades. Isso somente depois da metade do século XX. A partir da década de 1950, o processo de urbanização no Brasil tornou-se cada vez maior. Cada vez mais. O crescimento urbano brasileiro apoia-se em múltiplas causas, em diferentes períodos. Entre os fatores que não contribuíram para este processo, podemos apontar. Então a questão quer saber o que não contribuiu de maneira direta para que este crescimento urbano ocorresse no Brasil de maneira mais intensa depois da metade do século XX, depois da década de 50. A única opção incorreta seria a letra E, reforma agrária, até porque, venhamos e convenhamos, esta no Brasil de maneira efetiva nunca aconteceu. Então, logo, não interferiu no processo de urbanização. Pelo contrário, o que você tem depois da metade do século XX é um processo de acentuação no que se refere à concentração fundiária, beleza? Nona, leia e responda. Vamos ler o texto. Para entender, imagine um bairro histórico em decadência, ou que, apesar de estar bem localizado, é reduto de populações de baixa renda, portanto desvalorizado. Lugares que não oferecem, nada muito atrativo para fazer. Enfim, lugares que você não recomendaria o passeio a um amigo. Imagine, porém, que de um tempo para cá, a estrutura deste bairro melhorou muito. Aumentou a segurança pública e agora há parques, iluminação, ciclovias, novas linhas de transporte, ruas reformadas, variedade de comércio, restaurante, bares, feiras de rua. Uma verdadeira revolução que traria muitos benefícios para os moradores da região, exceto que eles não podem mais morar ali. É que depois de todos esses melhoramentos, o valor do aluguel dobrou. A conta de luz triplicou e as idas semanais ao mercadinho da esquina ficaram cada vez mais caras. Ou seja, junto com toda... O texto infelizmente foi cortado aqui. Mas eu acredito que isso não prejudica a resolução da questão. Nós já deu para entender, né? Ele está se referindo nesse início do texto, que era uma região, né, onde havia pouca atratividade por conta das características do espaço, um local que poucas pessoas recomendariam, que de repente, de uma hora para outra, esse espaço passa por uma supervalorização. E aí vem a pergunta, o processo descrito no texto é denominado como o quê? Como gentrificação, né? Que é justamente o processo de valorização das áreas urbanas, e isso acontece principalmente a partir de intervenções arquitetônicas de ação pública, de caráter público ou privado. Quase sempre privado. 10ª questão de universidade. Tendo como referência o texto abaixo, assinale a opção correta. Vamos ler o texto. As cidades milionárias, com mais de 1 milhão de habitantes, que eram apenas 2 em 1960, São Paulo e Rio, são 5 em 1970, 10 em 80, 12 em 1991 e 13 nos anos 2000, e 15 em 2010. Esses números ganham maior significação se nos lembrarmos que, historicamente, em 1872, a soma total das 10 maiores cidades brasileiras não alcançava 1 milhão de habitantes, pois somava apenas 815.729 pessoas. Esta é a nova realidade da macro-urbanização ou metropolização brasileira. Metropolização é um termo importante. Com base no texto, o que você deveria considerar? Primeiro, o texto está te mostrando que o crescimento das chamadas grandes metrópoles, né, ou das chamadas megacidades, se você for lembrar também desse termo, que são aqueles espaços urbanos com mais de 10 milhões de habitantes, essa urbanização ela tem se tornado cada vez maior. A gente chama isso de metropolização, que é justamente o processo de crescimento das áreas denominadas metropolitanas, digamos assim. Então, essas metrópoles elas estão ficando cada vez maiores, né? Basicamente é isso que a gente precisa saber. E isso no Brasil aconteceu durante muito tempo, né?
Vamos procurar dentre as alternativas qual delas consegue complementar aquilo que está sendo dito no texto, né? A opção correta nesse caso, marque aí no seu gabarito, é a letra B. Porque no Brasil a modernização do campo teve uma relação direta com a aceleração da urbanização, caracterizada por uma metropolização que se disseminou por várias regiões do Brasil. É importante você lembrar que essa modernização do campo, como já foi dito em sala de aula, ela gerou uma série de transformações na produção agrícola. A principal transformação foi o incremento do uso de máquinas na produção, o que acabou gerando, consequentemente, um desemprego muito acentuado nos espaços rurais, e isso estimula o chamado êxodo rural. A princípio, durante muito tempo foi assim, foi uma tendência, essa população que sai do campo, ela migra em direção às grandes cidades. O que a gente tem percebido nos últimos anos é que há um processo de desmetropolização, porque essas migrações começam a apresentar novos destinos, e não são as grandes cidades, são principalmente as médias cidades. Mas a questão está falando de metropolização, então a opção correta nesse caso é a letra B.